Amém, pessoal. Eu vou iniciar aqui com uma oração e a gente já vai partir hoje para 1 Coríntios, capítulo 4, hein? 1 Coríntios, capítulo 4. Vamos lá, deixa eu ajeitar o apoio da Bíblia aqui, para não cair tudo aqui, meu Deus do céu. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos. É bom estarmos aqui nessa noite, reunidos no teu nome. Quero te agradecer mais uma vez pelo tempo de oração e estudo ali que acabamos de ter na igreja, pelos irmãos ali presentes, ó Deus, pelos pedidos de oração que ali foram colocados, ó Deus, e sei que o Senhor já está agindo. E obrigado por essa continuidade que o Senhor nos dá aqui, um tempo também de oração, de estudo, de comunhão, ainda que distantes, ó Deus, mas podemos nos encontrar aqui pelas redes sociais, ó Pai. Eu te agradeço por isso. Pai, que o teu Espírito Santo continue falando ao nosso coração, pela Escritura, Pai, aqui que temos aprendido sobre a igreja de Coríntios, que o Senhor possa ministrar no coração de cada irmão, de cada irmã que segue conosco, perseverando nesse tempo de estudo, Pai. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos, ó Deus, pararmos um tempo do nosso dia. E então, nos encontrarmos, ainda que, ó Deus, por este meio, ó Deus, mas para encerrarmos a noite, Pai, meditando na Tua palavra. Que o Senhor alcance os meus irmãos, ó Deus, com as bênçãos do Senhor, em nome de Jesus, e nos dê a Tua direção, Pai. Assim, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Fala, Lê, boa noite, meu irmão. Legal. Bom, gente, até agora, então, nós vimos aí em 1 Coríntios capítulo 1, né, até o capítulo 3, algumas questões importantes acerca de ser igreja, de fato, né? A própria apresentação do apóstolo Paulo como servo, né, de Jesus Cristo, o apóstolo, o mensageiro, e também já atribui a Cristo aquele que é o Senhor de todos os dons que se derramam sobre os seus filhos e tal. Depois ele segue dizendo, né, a igreja que é Cristo que santifica a igreja, que é Cristo que capacita a igreja, e que é Cristo que sustenta a sua igreja, né? E depois ele vai tratar especificamente as questões de discórdia, né, que estava havendo na igreja, ou de preferencialismo, ou culto até mesmo a personalidade, né? E ele segue tratando esse assunto, dizendo que no capítulo 2, principalmente, né, e 3, capítulo 2 e 3, que esse tipo de comportamento ele não sugere um cristianismo legítimo, né? Pelo contrário, ele sugere ainda um coração, uma perspectiva mundana. Ele vai iniciar o capítulo 3 até falando sobre isso. Olha, eu queria falar com vocês como a pessoas espirituais, né? Mas eu vou ter que conversar com vocês como pessoas carnais, né? Tamanho essa distância, mesmo daqueles que compunham, né, a igreja de Corinto, distantes do Senhor da igreja, né? A gente pode pensar um pouquinho sobre isso no sentido da nossa própria vida. Nós sabemos que a Bíblia ela nos chama a atenção para a nossa atividade cultual, né? Lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, não deixando de vos congregar, como é de costume de alguns, né? Uma vez que o dia do Senhor se aproxima. Então, é necessário a prática
congregacional, a prática de cultuar a Deus como comunidade, como igreja, né? E neste momento acontece essa, esse acordo e essa concordância, né, em manifestar os dons uns aos outros, né, de ouvir os irmãos, de aprender com os irmãos. Nesse momento se dá todas essas coisas, de ensinar e aprender, a importância de estarmos juntos, né? E também traçarmos ali o mesmo propósito para caminharmos como igreja, o mesmo objetivo, né? Aquilo que está acontecendo em nossa comunidade local e participar de alguma forma daquilo. Isso tudo é muito importante. A questão é que dentro desse convívio, nós precisamos também olhar para nós e questionar como, né, de que forma nós estamos vivendo esse convívio em comunidade, em comunhão. Né? O coração aqui que nós vimos do capítulo 1 ao capítulo 3 da igreja dos Coríntios, ele está dividido, ele está arrogante. Nós vamos ver algumas questões da arrogância hoje aqui no capítulo 4. Então, dentro disso, nós temos que sempre olhar para nós e perguntarmos como, né, nós temos cultuado, ou como eu mesmo tenho prestado a minha atividade cultual, ou como eu tenho servido a minha igreja local, né? Qual é o cristianismo visto a partir da minha própria vida, né? Se ele realmente, de fato, denuncia uma consciência de comunidade, uma consciência de servir, uma consciência de humildade ou não, né? Boa noite ao pessoal que chegou aí. Só estava aqui dando uma repassada no que vimos, desde o capítulo 1 de 1 Coríntios. E hoje nós vamos para 1 Coríntios, capítulo 4, tá? Você pode abrir aí sua Bíblia para acompanhar junto. 1 Coríntios, capítulo 4. Talvez apareça um cachorro latino, é o patriota lá no portão, cuidando da vida dos outros. Como ele faz. 1 Coríntios, capítulo 4. Tudo bom, Jaque? Amanhã tem aula, hein? 1 Coríntios, capítulo 4. Vamos dar início aqui, né? Assim, os homens devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Bom, até então, ele estava tratando a perspectiva com a qual os coríntios enxergavam os tais, entre aspas, né, homens de Deus, a ponto de quase cultuar a personalidade deles, né? E agora Paulo chama atenção para si, mas não somente para si, mas para aqueles que administram ou ministram ou servem a igreja, né, como obreiro de Deus, como um pastor que seja, e claro, como um genuíno cristão, né? Então ele diz aqui que os homens devem nos considerar servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Então, Coríntios, quando vocês olharem para nós quem? Vamos nos lembrar que a igreja estava dividida entre Paulo, entre Pedro, entre Apolo e até entre Jesus, né? A igreja havia uma cadeia de preferências a quem optar. Paulo está dizendo, quando vocês olharem para nós, identifiquem apenas uma coisa, homens servos. É interessante que essa palavra que ele traz aqui, ela traduzida, já não vai ser agora a ideia do doulos, né, que seria ali o escravo particularmente, né? Mas agora é o oikonomos, né, que dá a ideia do servo administrador, ou seja, a liderança, essa liderança levantada por Deus, que tem cuidado dos coríntios, né? Paulo gera esta igreja, né? E conta com a cooperação de Apolo ali, depois Timóteo, né? Esses pastores ou bispos, que é a mesma ideia, né? Ou esses apóstolos, né? Levantados para cuidar de Coríntios, são apenas administradores do que Jesus
quer que seja feito nessa igreja, da vontade de Jesus sobre esta igreja, dos caminhos de Cristo para os irmãos dessa igreja. Portanto, eles não são dignos, né, no sentido de serem cultuados ou devem ser motivos de preferencialismo, jamais. Todos aqui citados pelo apóstolo Paulo, e os quais eram o objetivo de preferência ali da igreja de Coríntios, todos sem exceção, né, eles são ali encarregados ou administradores ou servos administradores ou econômicos, que vem também que sugere para nós, né, o conceito da ideia de mordomia, de mordomos, aqueles que administram uma casa, administram uma empresa, né, debaixo do senhorio de alguém. Alguém é dono daquilo que estou administrando. Portanto, eu mesmo não tenho direito algum. Eu tenho responsabilidades aqui dentro do serviço que presto para aquele que é o dono. Logo, Cristo é o Senhor da igreja. E aquilo que estamos fazendo, Paulo está dizendo aqui, nada mais é do que operar os dons que ele nos deu em benefício, né, em favor dos irmãos. Ele continua aqui, além disso, o que se requer de pessoas assim encarregadas é que sejam encontradas fiéis. Ele mesmo se coloca ali como aquele que deve ser observado pela igreja e que todos os que servem também como ele devem ter um caráter peculiar, né, e parecido de serem fiéis ao seu Senhor. Isso é que a igreja deve esperar de alguém que serve como ministro, como pastor, como bispo, né, que seja aqui na realidade também deles, que se tratava muito sobre isso, né, eles devem ser fiéis ao seu Senhor, manifestar ali um caráter de fidelidade a Cristo, ou de fidelidade à mensagem de Cristo, ao Evangelho. É isso que os irmãos devem esperar daqueles que servem. Né? E ele continua dizendo, no entanto, pouco me importa se sou julgado por vós, ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo, pois, embora eu esteja consciente que não há nada contra mim, nem por isso me justifico, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não só trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os motivos dos corações. Então, cada um receberá o seu reconhecimento da parte de Deus. Note agora, irmãos, que, dito é, essa questão que Paulo trouxe sobre o que demanda ser um ministro, que é simplesmente ser um mordomo, um administrador daquilo que Cristo estabeleceu para a igreja, e que também o caráter desse ministro deve ser fiel a Cristo, e não oscilar fora de Cristo, mas ser fiel a Cristo. Ele diz também que o julgamento dele e das pessoas acerca dele, para ele não importava. O que de fato importa é saber o que o dono, né, desta obra, ou seja, o cabeça, o chefe, o líder maior, o sumo sacerdote Jesus Cristo, é que pensava sobre ele. Uma vez que esse Jesus, ele vai dizer no versículo 5, ele conhece os corações. E esse Jesus, ele conhece as motivações. E enquanto Paulo diz isso, ele está trabalhando o coração da igreja. Porque a motivação dos corintianos aqui, né, se eu posso dizer assim, para pegar no pé dos corintianos aí, a motivação dos corintianos aqui não estava correta. A motivação dos corintianos era partidária, era no preferencialismo, era no culto à persona, à personificação, a personalidades. Né? Esta motivação Cristo também conhece. E Paulo tem a certeza da sua própria motivação, uma vez que ele tem a certeza de quem ele é em Cristo, assim como ele começou a carta. Eu sou apenas um apóstolo, um mensageiro, aquele que vai, que prega, que abre
igrejas, ministérios, aquele que ouve de Deus a palavra, né, que viu ao Senhor Jesus, que teve um encontro com o Senhor Jesus, e a ele foi dado essa incumbência, essa missão, essa função, e ai dele se ele não fizer. Ele tem consciência de quem ele é em Cristo, e esta consciência a igreja precisava ter também. Porque o Senhor, este se importa nós pensarmos o que ele pensa sobre nós. Uma vez que lá atrás, né, em Jeremias fala isso, eu é que sei os pensamentos que tem sobre vós. Né? Logo, nós, pouco importa, né, o que eu ouso a pensar sobre mim mesmo, o que as pessoas estão pensando. Agora, uma coisa eu tenho que estar vivendo em temor, como Cristo me vê. O que é que Cristo vê em mim? Quais são as reais motivações? Porque ele sabe, ele conhece. Então, Paulo está levando de novo a igreja aos pés de Cristo, para que a igreja busque em Cristo a real motivação do coração deles para ser igreja e para lidar com a sua própria liderança e a liderança que Cristo estabeleceu sobre eles. E isso não estava sendo respeitado, isso não estava sendo levado com devido temor, com devida reverência. Então, Paulo está trazendo ao coração dos irmãos um questionamento aqui. Depois ele vai partir ali no verso 6, dizendo, irmãos, apliquei essas coisas, ou seja, a mim mesmo, estou dando esse exemplo, e a Apolo, né, a nós estamos nos colocando aqui como exemplo, por causa de vocês, para que aprendais por nosso intermédio a não ir além do que está escrito, de modo que nenhum de vós, nenhum de vocês se encha de orgulho em favor de um e contra o outro. Ah, eu sou de fulano de tal, que é melhor do que ciclano. Não, vocês não devem se portar assim. Paulo está dizendo, olhe para o argumento que eu trouxe. Sabendo que Cristo conhece os corações, ele estaria aprovando um coração que permeia divisão, que permeia discórdia, que permeia conflito. Ele estaria aprovando um coração que exalta um em detrimento do outro. É isto que ele nos ensinou? É isto que é a realidade de ser igreja? Então, Paulo está dizendo, se eu estou dizendo para vocês que pouco importa o meu próprio julgamento e o julgamento de vocês em relação a mim, importa o que Cristo pensa sobre nós. Então, ele chama aqui, mais uma vez, a atenção da igreja, uma vez que a igreja, agora 1 Coríntios é desvendado aqui, até a própria motivação agora, né? Paulo, ele vai dizer assim, pois quem te faz diferente dos demais? E o que tens que não tenhas recebido? E se o que recebeste, e se o recebeste, por que te orgulhas como se não tivesses recebido? Ou seja, como você fosse o autor dos seus próprios feitos. E aí ele vai dizer assim, já estáis satisfeitos, já estáis ricos. Aqui Paulo está usando de ironia. Esta igreja dos Coríntios aqui, ela tem um pensamento triunfalista, uma teologia triunfalista, né, de ser melhor, de ser mais rico, de ser satisfeita em si mesmo, como se fosse algo meritório esse estado em que ela está agora, por sua própria autojustificação, suas próprias obras. Paulo está sacudindo a igreja aqui para que essa teologia triunfalista seja destruída, para que não vão além do que está escrito. É isso que eles estão fazendo aqui, indo além do que está escrito, além dos ensinos de Cristo. Então, de ironia, ele se põe ali, olha, vocês já estão aí satisfeitos, né? Já estão ricos, sem nós, já chegastes a reinar. Ou seja, vocês já são reis, vocês já têm aí o seu próprio reino, vocês já são autossuficientes. Para que vai precisar dos outros? Você já tem tudo. Só que lembre-se que tudo que vocês têm não foi proveniente de vocês, mas foi por causa de Cristo. Foi por causa de Cristo.
E o evangelho chegou até eles, irmãos, nós sabemos, por causa do trabalho de Paulo, por causa da parceria com Apolo, por causa da parceria com Timóteo, cuidando, se importando, amando, mostrando Cristo na própria vida a esses homens, a esta igreja. Então, não deve se haver lugar para jactância, para orgulho, para arrogância, para soberba. Antes, eles deveriam olhar para esses homens e aprender com eles a grandeza do servir, a grandeza do lavar os pés, né? Vamos dizer assim, como Jesus nos ensinou, uns dos outros, e não se sentir acima e colocar o outro para baixo, porque estão todos nivelados em Cristo. Cristo é o Senhor. A igreja é uma comunidade de funções e, por isso, funcional. É uma comunidade da manifestação do carisma, dos dons de Cristo, para que uns aos outros funcionem com um propósito de edificação, e não de competição, e não partidário. Não é o Senado aqui, isso aqui não é política, é a igreja do Senhor Jesus Cristo, e ele é o cabeça. E aí no versículo 9 ele vai dizer: porque me parece que Deus colocou a nós, os apóstolos, como últimos, como condenados à morte, pois nos tornamos um espetáculo para o mundo, tanto para os anjos quanto para os homens. Somos um absurdo por causa de Cristo, mas vocês são sábios em Cristo, né? Somos fracos, mas vocês fortes. Vocês fortes, vocês sois estimados, mas nós somos desprezados. Até o presente passamos fome e sede, vestimos-nos de trapos e somos esbofeteados, e não temos pousada certa. Cansamos-nos trabalhando com as próprias mãos. Quando somos ofendidos, bendizemos. Quando perseguimos, suportamos. Quando difamados, respondemos amigavelmente. Até o momento, somos o lixo do mundo, a escória de todos. Então, essa era essa era a visão da igreja em relação aos apóstolos. Quando ele fala espetáculo para o mundo, de fato, eles eram lançados num coliseu romano para ser comido por leões na frente de muitos espectadores que estavam ali para assistir o espetáculo em público, né? Quando ele diz absurdo, é claro que é absurdo. Como pode um homem se expor tanto assim a ponto de morrer por Cristo, ser ali preso, ser chicoteado, né? Enfim, ser difamado? Como pode? Isso é um absurdo. E ele fala aqui que nós somos um absurdo por causa de Cristo. Há uma lista que ele traz ali que, quando você fica meditando nessa lista, ela é grande. Ele está dizendo assim no texto: espetáculo para o mundo, absurdo, fracos, desprezados, escassos, né? Às vezes faltava fome, água, roupa, cansados, porque tinham que trabalhar com as próprias mãos, e Paulo faz questão de citar isso, porque na cabeça do grego, o trabalho manual era desprezado. O grego prezava pela cultura e pelo corpo. O grego pensava pelo saber, pelo conhecer, né? O mundo filosófico, mas também a preservação e a beleza do corpo, né? A ostentação pela característica física. Hoje nós temos também isso muito em evidência, aliás, em nossa sociedade, né? Essa questão da beleza, da estética corporal, né? Pouco se faz exercício para a saúde, se faz pela estética, né? Então, nós temos muito essa realidade hoje também, essa cultura ainda impregnada bastante. Então, quando Paulo diz que foi trabalhar com as próprias mãos, isso era menosprezado. E muitas vezes Paulo teve que fazer isso mesmo por
lhe faltar sustento ou para que Paulo não se tornasse pesado, né, para determinadas igrejas. Então, Paulo trabalhava com as mãos ali, né, montando ali tendas, enfim. Né, provavelmente a parte de couro das tendas, que era mais trabalhoso para ser feito, né, Paulo trabalhava, tinha esse ofício, né, para ajudar e custear as próprias viagens, muitas vezes, né, e a manutenção da sua própria vida. Mas isso era insulto, isso era menosprezado pelos gregos. E aí ele vai dizer lá, diante de tudo isso, né, abençoamos os ofensores e suportamos as perseguições. Então, se vocês nos veem desta maneira, então aprendam o que de fato é ser um cristão, o que de fato é ser um servo, porque não é um mundo de ostentações, não é um mundo de acúmulos, não, mas é servil até que se consuma tudo da própria vida daquele que serve. Então aí ele continua dizendo, no versículo 14, não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas para vos advertir, como meus filhos amados. Não, eu não quero tirar uma onda com a cara de vocês, não, expor vocês ao ridículo aqui, não. Aqui ele está dizendo assim, olha, eu estou corrigindo vocês, estou chamando a atenção de vocês. É isso que ele está dizendo aqui, né? Como meus filhos amados. Agora, olha que lindo que ele traz aqui, meus irmãos. Porque ainda que tenhais 10.000 tutores ou instrutores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois pelo Evangelho eu mesmo vos gerei em Cristo Jesus. Paulo aqui chama a atenção agora da responsabilidade, né, do filho com o pai, da consideração e daquela fidelidade que se exige, que deve se exigir do ministro a Cristo, também da igreja com aqueles que ensinam, com aqueles que estão comprometidos com a causa da determinada igreja, para levar-lhes a palavra. Porque no caso de Paulo aqui, está dizendo, eu não tenho problema nenhum de me expor à morte, ao ridículo, ao espetáculo lá dentro de um coliseu, se necessário for, né? Desde que tudo isso que esteja me consumindo seja por amor a vós. Ele vai dizer isso lá em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 15. Eu mesmo, de muita boa vontade, gastarei tudo que tenho e tudo que sou por amor a vós, mesmo que amando-vos muito, seja eu menos amado. Paulo está trazendo agora para a igreja aqui o coração do ministro, né, senão, e deve ser, o coração do cristão, da igreja. Né, da igreja. E versículo 16, portanto, rogo-vos que sejais meus, olha lá, imitadores. Meus imitadores. Não é um convite para olhar para o homem Paulo, mas entender que este homem, Paulo, ele é fiel a Jesus Cristo. Ele é fiel ao que Cristo estabeleceu para ser igreja, para viver como cristão. Né? Ele vai dizer isso também, se não me engano, acho que em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele está ainda corrigindo, né, os irmãos aqui de Coríntios. Ele vai dizer aqui, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, é isso mesmo, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Notem que ele acabou de dizer lá na entrada da carta que se espera do ministro que o ministro seja fiel a quem? A Cristo. Então, o ministro, se o ministro está tipificando essa fidelidade a Cristo, seja fiel a Cristo. Se ele está apontando para Cristo, então agarre-se a Cristo. E não a maneira como eles estavam querendo ser igreja, né, debaixo de uma teologia triunfalista, né, com a barriga cheia, vamos dizer assim, né, ostentando, e realmente era uma igreja totalmente estruturada, Coríntios.
Só faltava o amor, só faltava o amor, né? Então, ou seja, faltava tudo, faltava tudo. Versículo 17. Por isso mesmo, vos enviei Timóteo, meu filho amado e fiel. Olha como ele fala aqui de Timóteo. De novo, meu filho amado e fiel. Ou seja, eu estou enviando alguém fiel. Assim como vocês realmente devem exigir que os ministros sejam, então aprendam também fidelidade, né? Com este que vos envio. Ele é muito amado, ele é fiel no Senhor. Ele vos fará lembrar do meu modo de vida em Cristo, como por toda parte eu ensino em cada igreja. Então, o objetivo do envio de Timóteo até os irmãos de Coríntios é fazer com que eles se lembrem de como vive esse tal Paulo, a quem tanto eles desprezam, mas que fez nascer essa igreja no Evangelho. E para que assim seja também a vida do cristão. E aí ele vai dizer que, mas alguns andam cheios de arrogância, como se eu não fosse mais visitar. Ou seja, eles estavam aproveitando a ocasião para, quem sabe, tirar uma fatia desse povo já estruturado e disseminar esse partidarismo no meio do povo e, quem sabe, roubar a fatia desse povo. Né? Já haviam alguns lobos querendo assumir tais lideranças e provocando e incendiando esse coração rebelde no meio, né? Como se Paulo não fosse mais aparecer ali. Aí Paulo diz assim: em breve, porém, irei visitar você, né? Irei visitar, se o Senhor quiser. E então descobrirei não só o que falam, né? Não só os que andam falando, cheios de arrogância, mas também o poder que possuem. Aí Paulo traz um outro aspecto, para que aí sim a igreja se preocupe. Ao invés de querer ser de um, de outro, ou daquele ou desse, notem se o evangelho que está chegando através desses que arrogam para si e que desejam tomar uma fatia desta igreja para si, se eles trazem não somente o evangelho, mas trazem também o poder. E ele vai dizer aqui, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder, em poder. O que desejais? Devo ir visitar-vos com disciplina ou com amor e gentileza? Ele estende à igreja aí uma escolha a ser feita, né? Fato é que a igreja deve observar, né, se de fato as palavras que estão sendo disseminadas para que haja esse partidarismo terrível na igreja, né, elas estão vindo de fato com a legitimidade do poder de Deus. Porque, note comigo, vai lá para o capítulo 15, pessoal, de 1 Coríntios agora. Vamos lá para o capítulo 15 de 1 Coríntios. Oi, Joana. Beijo, Joana. Eu vi você aí, Joana. 1 Coríntios, capítulo 15. Olha que diz lá. Irmãos, lembro-vos do evangelho que vos anunciei, o qual também recebeste, no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, se retiverdes com firmeza a mensagem tal, como anunciei a vós, a não ser que tenhais crido inutilmente. Porque primeiro vos entreguei o que recebi, Cristo morreu pelos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, apareceu a Cefas, aos 12, depois a mais 500 irmãos, e a maior parte deles ainda vive, mas alguns já faleceram. Ou seja, eu anunciei o Evangelho a vocês. E no capítulo 2, ele vai dizer que anunciou, mas anunciou não com sabedoria de homens, mas com poder de Deus. Ou seja, eles viram, eles conviveram, e eles sabem quem é Paulo. Eles sabem quem é Paulo. Por que permitir, então, essa divisão no coração? Sabem quem é Apolo, sabem quem é Timóteo, sabem quem é Pedro. Então, por que permitir essa incoerência, essa arrogância no coração? Paulo, então, irmãos, no capítulo 4, chama a atenção dos irmãos e os traz de novo para a realidade, né, de que assim como se
requer a fidelidade do ministro, o comprometimento do ministro, assim também seja a igreja para com Cristo. E sendo para com Cristo, ela será também para aquele que a administra como mordomo e como servo. Ela terá a compreensão devida, né? Ela terá ali o comportamento devido também para com esses. E que ao invés de se tornarem objetivos cultuais, de personificação, né, ou de arrogância, sejam esses considerados da maneira como se deve considerar um servo do Senhor. Amém, meus irmãos? Esta é a meditação de hoje aí, sobre 1 Coríntios capítulo 4. Está esquentando. Semana que vem a gente, com a graça de Deus, vai ali para o 5, dar continuidade a esse momento. Certinho, meus irmãos? Glória a Deus. Alguém quer deixar algum pedido de oração? A gente já faz agora aí, já nesse momento? Se não, a gente já encerra aqui, orando. Tranquilo aí, pessoal? Então, maravilha. Graças a Deus. Eu vou pedir aqui, então, ao nosso querido irmão Topetinho aí, para encerrar, orando por nós, pelos irmãos aí que estão nessa transmissão aí. Amém? Manda ver aí, Topetão. Eu tenho um agradecimento. Peraí, pessoal, peraí. Eu tenho que agradecer a oração que vocês oraram pelas minhas provas. Eu tirei nota máxima na prova dissertativa em inglês. Muito bom. Nós oramos pelas provas da Noemi e como ela soube que a gente estava orando, ela foi lá se empenhar e foi muito bom, foi muito bem nas provas lá. Ela agradeceu as orações. É isso aí, meus irmãos. Manda ver aí, meu querido Topete. Aquela oração de fogo aí. Arro, glória. Eita glória. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais uma noite poder estudar a tua palavra, meditar na tua palavra, Deus, com esse conhecimento que o Senhor nos dê cada dia mais sabedoria, Pai. Te agradecemos pela vida de cada um que esteve no estudo hoje, aqueles que participam, mas que hoje não participaram. Oramos a Ti, ó Deus, também pela igreja que o Senhor tem dado a tua palavra, tem ministrado o teu querer, ó Pai. Te agradecemos por cada irmão, por cada vida, ó Pai, por cada um que o Senhor tem alcançado, Deus, através das nossas vidas, através da tua casa, Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, por cada momento que o Senhor tem nos proporcionado de conhecer mais a Ti através da tua palavra. Deus, colocamos diante de Ti também as provas da Noemi, que está estudando, ó Deus, para completar essas provas, Pai, que o Senhor venha trazer sabedoria sobre a vida dela, Pai, em nome do Senhor Jesus. Oramos a Ti também, Deus, pelas atividades da igreja nessa semana, por tudo que ainda tem para acontecer, que o Senhor venha nos usar, ó Pai, para falar da Tua palavra, Deus, aonde quer que a gente vá, aonde quer que a gente chegue, ó Pai, que as pessoas vejam a Tua fidelidade e vejam a fidelidade nossa para contigo, Deus, assim como foi ensinado nesse capítulo, que Paulo quis nos mostrar, ó Pai, que a igreja tem que ser fiel à Tua palavra, fiel ao Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês. Para quem estuda, ótima semana na escola. Para quem trabalha, bom trabalho para vocês. Deus abençoe, viu? Até mais, pessoal. Fiquem com Deus aí. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau. Essa chave do meu busca não sai cabeça. Ah, mas meu Deus, importante saiu assim depois. A câmera é essa aqui, olha lá. A câmera é essa aqui, ó. Tá vendo? Tá bom. E olha cá. E olha cá. Giovana. E Giovana. José. Quem mais? Giovana, José. Quem mais que tem aqui?
anos, não sei. Seja. Não sei, mas trabalham. Hoje não é hora. Eu só estudo à noite. Sim, correndo. Terminou mais cedo hoje. É porque ele deita cedo também. Ele dorme cedo. 5 horas de pé. E esse PP aqui? Então, Júlio saiu daqui cedo, né? Quem? O Júlio Saiu daí? saiu. Juliana, Alex, Alessandro, Ana do projeto, Vini, Tony. Ele falou, mas nem telefone eu passo aí. Estou sempre passando aqui no plano. Cadê o negócio? Tá bom. Ginésio, não. Obrigada. Deixa eu fazer uma rápida pausa aqui no Aparecida da Verdade. Daqui a pouco a gente volta. Então, você acredita que De casa e era será uma vida mesmo porque isso, mastigava aquilo. Sobrenome chegou ontem e deu conta aqui. Então, aquela de fechando, faz uma mão de obra massiva, muito ruim. Você fechar com o rei, né? Valores corrigidos pela inflação ultrapasse 15 bilhões. Poderá enviar no segundo semestre de 2025 um projeto de lei para o Congresso a alterar as alíquotas dos tributos. A partir
partir dessa quarta-feira, os aposentados pensionistas começam a receber a primeira metade da parcela do 13º ano e Tem.
E, amor? Tá. Já vou levar você lá, já.
Vamos lá. Droga. Vai. Bora, vai. Eu fui idiota. Ah, você não fala minha língua. Você não pode dizer aquilo, não desce. Ei, você aí. Você é de você. Você vai me deixar logo, ainda. Vai. Não. Vai. Você me pegou, rapaz. Só. Eu estou indo. Não, por favor. Por favor, acaba com ele. Não. Isso não vai acabar. Até onde vocês vão ver?
dentes de ouro. Uma boca cheia de dentes de ouro. Espera aí, eu tô em que ela? A nossa vai para a terceira etapa. Olha só esses dentes. Aqui tem uma coroa de ouro. Sempre existe a Infelizmente, ninguém. Falou sim. Sim. Olha. Você não disse? Então, ele fez o bem. Ele é seu primo. Mas ele é o primeiro. Ah, tá. Então você tem primos. E aí tem os primeiros primos. E depois os segundos primos. Não é isso? Isso é muito associado. Oi, Oi. você vê? E você é. Boa noite, tudo bem? Uma ex. Amém. Já bebeu alguma coisa? Olha. Ah, ninguém te avisou. Vocês têm que usar uma fantasia. Cala a boca. Preciso falar com você. Vem comigo naquela rede. Isso ela é legal. E eu convidei ele hoje. Tenha cuidado, ela tá pedindo. Sério? Como você sabe? Porque ela me contou. Ela contou. Ela teve sim. Ela é tipo uma pequenininha. Ela escreve pra ver senhora, ela, ciência. E faz uma bandeira de ouro, né? Eu acho que todas as dicas. Fala. Mas não dá pra evitar, tá tudo bem? E tudo bem, olha, ela não é criada. Mas ela pode ter força de esqueci que vai fazer algum tipo de cultura fora dele. O quê? Que bom. E você não falou como era de. Eu sei que ela é criada socialmente, mas é. Então, me preocupe, fica mais só a pena. Mas é claro, pois para. O James pode odiar a respeito dela, é tão safada. O que você está fazendo? Você terminou comigo? Isso é louco. Eu deveria com você ser tão sensacional.
está drogada, não sei se é problema. O que você está vendo? Precisa se acalmar um pouco. Nós precisamos de tempo para isso. Sai, sai. Os patrulheiros agora sem uma varredura na residência para localizar as vítimas e identificar se há mais suspeitos envolvidos no caso. Polícia! É a polícia, pode abrir. Posso dizer, é uma aula fazer uma coisa. Tá tudo bem. Senta aí, senta aí. A gente quer a detenção dos indivíduos na normalidade, que não parta por um grau pior. A gente quer que tudo saia como saiu nessa ocorrência. Se os investigados saem, foi feita a abordagem, tem que se render, as vítimas liberadas, armamento apreendido e tudo. Os suspeitos são conduzidos ao departamento de polícia e podem responder por tentativa de roubo e pegar de 1 a 4 anos de prisão. Versão brasileira, jogo Macias. Oh, o diretor Bob, oficialmente. Se esse escândalo do seu pode explodir, podemos afundar. Eu não quero. Eu já estive lá, em 1 minuto tá no ponto. O seguinte, tá cheio de metanfetamina e de porcaria velho, como um cara chamado... Não. Eu preciso da sua conexão para estar a pegar. Então, mãe, eu já procurei um recurso. Mas a gente vai procurar dois. Igual. Não sei como é, mas esse AIS tem sido as ordens e procedimentos passados para esse comando. Ainda não respondeu, diretor. Você inspecionou a relação do primeiro sargento Lee, recebeu a carta e foi aplicado científico. Isso mesmo. Não foi tão difícil, foi. Mas eu vou muito simples. Não, sargento. Não, aqui. Quero ver você, irmão. Vou falar com os estudantes e ver quais os procedimentos. Adoro canetas corajosas. Tem 70? A primeira que eu beijei me acertou bem. Provavelmente, a outra esperia na minha vida. Porque não. A gente não. Nem posso imaginar o sofrimento e falta de dignidade como um homem branco de classe média. Entra no caminhão. Isso é feito no filme. Nós sabemos, então. Porque não nos conta o que aconteceu.
da negócio do Rede Globo, além do reality show. Então, vamos tentar voltar. É uma raça mas o nome. Olha, esquerda ou direita? Esquerda. Ah, é? 67%. Já se tem bastante. Você pode complexo, principalmente, pessoal, isso aí a gente coloca qualquer seja. Isso é suficiência porque a gente divide muito bem esquerda e direita, listas e por aí vai. Isso já é um empecilho, não é um PS, por exemplo, que usa, né? É um tema que traz uma discussão sobre formas de